A bandeira é um anúncio de uma comitiva da companhia. A bandeira vai à frente anunciando quem são, de que parte vem e, no caso da folia, quais santos louvam. Mas ela carrega um elemento sagrado, que é poder representar a santidade. Por ser a representação dessa santidade, ela abre os caminhos, abençoa e protege os foliões. É um instrumento de conexão com o próprio sagrado. A bandeira representa, a bandeira anuncia, abençoa, protege, viaja e arrecada. A bandeira fala, mas fala pela voz de quem a embaixa, do embaixador. Embaixada é assim. Como os Santos Reis na bandeira, ele é um desenho, ele não fala, a gente faz de conta que ele está falando com o dono da casa. Santos Reis está te convidando para a festa ou está te mandando uma bênção na sua casa. Ser embaixador é um dom que a gente não sabe de onde vem. É improvisar na hora. Aí você vem para casa e não sabe mais nada. Mas a bandeira fica na frente e a inspiração é outra. Um calor assim, sabe? É isso. Sou Amanda Melissa dos Santos, tenho 29 anos, eu sou professora, musicista e pesquisadora, como eu me identifico. Eu sou a mais nova de 5 filhos, meus pais nasceram no interior de São Paulo, participavam de festas de São Gonçalo, das festas de folia. O pai da minha mãe, o meu avô, ele acompanhava as folias, ele era um rezador de texto. Então eu fui, não só conhecendo as coisas de fora, né, querendo conhecer essas manifestações, mas também tentando entender quem eu era, né, a partir da história da minha mãe, do meu pai. No final de 2010 e 2011, a Marcinha, minha irmã, teve a ideia, assim, juntou uma galera de formar um grupo sobre pesquisa, sobre apresentação, sobre música e dança de cultura popular, assim, de culturas tradicionais. E aí, nessa época, eu estava fazendo a faculdade de Educação Física. Esse curso tinha um pressuposto de uma educação física crítica, assim, então era muito mais voltada para ciências humanas do que para ciências biológicas. Tudo que é criado de manifestações corporais na humanidade pode ser um elemento para ser estudado nas aulas de educação física. Então, desde um futebol até uma congada, enfim. Eu tenho interesse pelas histórias que não foram contadas, questionar essas histórias aí que são levadas há séculos, né, como verdade absoluta, desmistificar todas essas coisas aí construídas como verdades absolutas é uma forma, é uma vontade minha também, assim, então acho que é por isso que eu gosto de pesquisar e acho que eu sempre fui muito curiosa, acho não, sim, sempre fui chamada de curiosa, inclusive até num sentido pejorativo. Ai, a Amanda é muito curiosa. Então, eu não sei muito explicar, assim, como que isso se dá, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, é uma coisa que eu quero e que quero seguir como uma carreira, assim, né? Quando eu fui morar em Minas, no final de 2016 e 2017, eu fui convidada pela Cristina, que é a chefe da folia de Reis de Boa Cama, para ser o palhaço, para rodar, fazer o giro, né? O giro é a saída durante uma semana, durante 12 dias, né? Representa a saída dos 3 reis, que levaram 12 dias para visitar o menino Jesus, então tem o giro, né? Tem uma história que eu sempre conto, eu contei no livro, e eu conto em tudo que é lugar, porque quando eu tinha 6 anos, a folia passou na frente de casa, e quando eu vi, assim, a folia chegando, eu vi o palhaço vindo, assim, dançando tenebrosamente, eu saí correndo de medo, assim, e escondi debaixo da cama. E esse palhaço era o Dejani, meu vizinho, assim, eu sabia que era ele, minha mãe tinha costurado os embornais da folia, assim, eu sabia de tudo, mas mesmo assim eu corri de muito medo, assim. E aí depois, 20 anos depois, eu tava sendo palhaço, né, lá numa roça, lá de Barra Longa, muito distante, então isso foi muito profundo. E aí isso foi em janeiro,
15 dias depois eu me mudei para Ouro Preto para fazer um mestrado. Meu projeto era pesquisar o Congado de Ouro Preto, do Alto da Cruz, que era um congado que eu já tinha um contato. E aí, quando eu fui pedir, né, a bênção para Kátia, a capitã, se eu poderia pesquisar eles e tal, ela aceitou e falou: para entender você tem que sentir, para sentir você tem que estar dentro. Entrei na guarda, ela pediu que eu fosse de branco, aí eu entrei no grupo, eles tocando, e quando entrou assim no espaço da mina, ela deu o patangome na minha mão, que é um instrumento. E aí minha pesquisa mudou para Chico Rei, e no reinado do Alto da Cruz. Todo lugar tem um terreno fértil, assim, para se pesquisar. Eu sou varzina, nascida em Várzea. Eu tenho Várzea como meu território, mas esse território do entorno como meu território também. Então, as pessoas costumam desprezar Várzea, né? E desconfiar das coisas que tem aqui. Tem muita gente aqui fazendo muita coisa, né? E que a gente não está à mercê de outra cidade, a gente não está à mercê de Jundiaí, né? Como acham que estamos. Na verdade, aqui as coisas fluem de uma maneira, às vezes parecida, às vezes não, né? Mas é uma cidade autônoma. Tem um documentário sobre a Folia de Reis aqui, tem algumas coisas, mas não havia um livro, né, falando sobre a Folia de Reis de Várzea, nem que fosse as vozes deles, né, faladas. A ideia disso, a princípio, foi fazer a pesquisa, assim, eu queria fazer a pesquisa. Eu falei, nossa, eu quero fazer uma pesquisa, porque eu gosto disso, eu amo fazer isso. Então, entrei em contato, entrevistei 14 integrantes da Folia de Reis Luz Divina, Companhia de Santos Reis Luz Divina, aqui de Várzea. E também aí fui tecendo algumas coisas, né, que eu chamei de costuras teórico-poéticas. Que essa é uma costura assim entre as narrativas e tal. Para mim, o livro é um território de disputa, porque nessa cultura letrada que a gente vive, em que quem sabe ler é quem manda mais, e que quem está aqui com seus nomes gravados, né, nesses livros de história ou nos documentos antigos, são as pessoas que são valorizadas, porque é uma vontade de mostrar uma outra compreensão de mundo, e então eu acredito que eu estou disputando uma narrativa com esse livro, assim, né, que você quer fazer até o fim da sua vida. Eu quero pesquisar, assim. Então quando eu pergunto qual é o seu sonho, meu sonho é descobrir as origens do reinado da Cruz em Ouro Preto, assim, esse é o meu sonho, sabe?